Hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o meu caderno de leituras de 2023. Eu escolhi esse caderno de discos para ficar fácil a reposição de folhas e tudo mais. E ele foi bem útil para mim nesse ano de 2023. Ele é nessa cor preta e, enfim, vamos começar. Aqui tem esse plastiquinho que é para colocar a capa de livros, adesivos e etc. Mas acredito que essas capas eu não vou utilizar, pelo menos no caderno de 2024. Aí depois vem a capa, que é super simples. Esse foi o primeiro caderno de leituras que eu fiz na minha vida, então foi bem simplesinho mesmo. Eu coloquei minha foto, algumas informações sobre mim e etc. Eu escrevi diário de leituras, mas eu comecei a denominar ele como caderno de leituras mesmo. Aqui a gente tem uma frase de Trono de Vidro, uma frase que a Ellen fala muito, que, se eu não me engano, Eu Não Terei Medo. É uma frase que eu gostei muito do livro, então eu decidi colocar ela nesse caderno. Aí eu começo aqui, com a meta do ano, que é os 12 livros para ler em 2023. Eu quase consegui concluir tudo, ficou faltando só 2, que foi O Príncipe Corvo e O Olho do Mundo. Então, assim, foi quase que eu consegui completar, mas tá ótimo. Importante é que foi bem sucedido. Aí aqui a gente tem os 25 antes dos 25. Está faltando 6 livros, mas a gente pode considerar aí como se fosse só 3, porque esses livros aí de A Rainha Vermelha, que é a Prisão do Rei, Tempestade de Guerra e etc., eu não vou ler, gente. Sinceramente, eu abandonei a série, não quero mais saber dela. Estou pensando seriamente em trocar essas 3 leituras aí dos 25 antes dos 25. Mas, por hora, ele é dessa forma. Aqui a gente tem os livros na estante, no caso que ainda não foi lido, Eu comecei com 46 livros não lidos e terminei com 108. Então, tipo assim, que vergonha, Mas eu pretendo no ano de 2024 ser totalmente diferente. Eu quero terminar com menos livros lidos do que quando começou o ano, então vamos ver. Eu coloquei aqui atrás também, eu tive que acrescentar porque não coube tudo naquela página. Então eu acabei tendo que fazer assim. Aí aqui tem os 30 clássicos antes dos 30, que é basicamente o que está dizendo, 30 clássicos antes dos 30. Ainda falta muito, eu li poucos, mas pretendo cumprir essa meta, eu ainda tenho bastante tempo, então eu vou indo com calma. Eu escolhi assim exatamente para eu ter bastante tempo e não ficar arrochada e acabar não enjoando assim de clássico. Aqui é o desafio de A a Z, que tem que colocar as leituras de acordo com o que você lê a primeira inicial, no alfabeto, e como vocês podem ver, deu muito errado, porque eu acabei lendo muito livro que começava com a mesma inicial, então acabou ficando vários vagos aí, porque os livros que eu li eram sempre com as mesmas iniciais, então acabou ficando desse jeito, mas é sobre isso, vida que segue. Vamos para a próxima página. Aqui são os favoritos do ano. Como vocês podem ver, tá só escrito a lápis, porque eu vim trazer a realidade para vocês. Eu não tô aqui para enganar, enfeitar e nem nada. Eu vim mostrar como realmente tá. E tá assim. Essa página era para eu ter colado as páginas, as capas de cada livro, que foi o favorito do mês. Mas eu ainda não imprimi elas, eu ainda vou imprimir e vou colocar aqui. Então, por enquanto, tá só o nome mesmo do livro que foi de cada mês. Mas eu vou pregar as capinhas aqui para ficar a coisa mais bonitinha. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Eu ainda vou fazer isso, mas não será agora nesse momento. Mas enfim, tá aqui, já tá decidido o que é de cada mês. Aqui são as compras do ano, ou os ganhados do ano, eu tive que acrescentar essa paginazinha que eu vou mostrar para vocês, porque não coube tudo aqui. Foram muitos livros comprados e muitos livros ganhados, então acabei tendo que acrescentar essa paginazinha para poder caber, porque não cabia mais. Foram muitos livros que entraram na estante nesse ano de 2023. Como falei para vocês, eu pretendo que em 2024 seja diferente, que entre poucos livros e tenha mais leituras, dos livros da estante. E aí aqui a gente começa, as páginas de cada mês, com as resenhas e tudo mais.
Essa parte eu quero passar bem rapidinho para vocês, porque não tem nada demais, é apenas a capa do mês e as resenhas. Então, galera, o que acontece? Eu comecei fazendo dessa forma, comecei só com a página de janeiro e atrás a tibiário e os lidos do mês. Mas vocês vão perceber que mais pra frente eu mudei isso, eu coloquei a tibiário e os lidos na primeira página mesmo da capa do mês. Eu costumo fazer assim, colocar a capa, fazer uma ficha técnica e colocar a resenha. Esse daqui eu coloquei todos juntos, porque era HQ, era coisa rapidinho, eu coloquei junto. Mas eu costumo colocar separado as resenhas de cada livro, quando é série ou trilogia, enfim. Mas eu comecei fazendo assim, dessa forma, as resenhas, avaliações, ficha técnica, colocava uns adesivos, umas colagens. Só que com o decorrer do tempo eu fui meio que desanimando com relação a isso e fui deixando de colocar colagens e etc. Mas é sobre isso. Eu pretendo ficar um pouco mais animada nesse ano de 2024. Mas começou bem bonitinho, eu fazendo as resenhas bem grandes. Eu descrevia, tudo que eu tava sentindo mesmo com relação ao livro. E no decorrer do ano eu fui diminuindo com relação a isso também, colocando umas resenhas mais curtas. Mas eu expressava o que eu estava sentindo e pra mim tava ótimo. Então foi ficando assim, a cada mês eu colocava uma capa, né? Eu definia uma cor e o tema e colocava a tibiar para aquele mês e o que foi lido naquele mês. Isso ajudou bastante a eu localizar onde estavam minhas leituras e etc. Esse mês de abril foi um mês que eu achei muito bonitinha a capa. E esse negócio que eu fiz da Ed aí, de A Vida Invisível de Ed La Rue, pra mim foi bem interessante colocar o nome dela escondido lá debaixo do post-it, enfim. Eu fui inventando umas coisas até que legais. Fazia bastante colagens, mas depois que foi diminuindo um pouco. E no decorrer também do ano, assim, mais pro finalzinho, teve algumas resenhas, né, que ficou sem a capa dos livros, porque eu acabei não imprimindo, enfim, todo um rolê. Eu não tenho impressora em casa, então eu tenho que ficar pagando para poder imprimir e acabei deixando passar alguns. Mas foi muito bom fazer esse caderno de leitura. Foi a primeira vez que eu fiz, foi uma sensação muito boa de eu poder expressar ali o que eu estava sentindo com cada leitura, com cada coisa que eu li, assim, eu expressava nas minhas resenhas. Ajudava bastante também nos meus vídeos pro YouTube de resenhas e tudo mais. Então, foi bastante interessante fazer isso. Eu quero seguir fazendo caderno de leituras a cada ano, porque isso aqui foi incrível para mim. Isso aqui me ajudou bastante a eu raciocinar e pensar sobre as leituras que eu estava fazendo. Mas é isso, pessoal. Daqui para frente vai seguir basicamente essa sequência de eu fazendo as resenhas, colocando algumas imagens, escrevendo, tibiar, lidos e etc. Vai seguir apenas isso. Então eu vou deixar esse finalzinho aí, vocês com a musiquinha rodando, enquanto vocês terminam de ver como que ficou aí as minhas capas dos mês e as minhas resenhas.